Bem-vindos. Hoje vamos falar de um assunto que preocupa muito as pessoas nos Açores. Tem a ver com a saída de jovens que com formação acabam por ir para o estrangeiro num processo que se designa de brain drainage, saída de cérebros. São pessoas que, saindo dos Açores, de alguma maneira dificultam o desenvolvimento da região. Mas também existe o contrário. Aqueles que, de alguma maneira, mesmo fora, possibilitam com as suas ideias o desenvolvimento dos Açores. Um destes casos é o de Hélder Antunes. Hélder, bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Você nasceu nos Açores, foi para a América e lá é que desabrocha para este trabalho que tem vindo a desenvolver. Fale-nos da sua atividade. Pronto, eu sou presentemente responsável pela uma unidade de negócio da Cisco Systems em São José, Califórnia, no Silicon Valley, em que desenvolvemos protocolos de segurança de rede, de maneira tudo... Vamos tentar descodificar isso para os nossos espectadores. Protocolos de segurança de rede. No fundo, estamos a falar em sistemas de internet, de comunicação, de sistemas de segurança para permitir que as pessoas possam ter confidencialidade nos seus dados. Exatamente, só tudo o que tem a ver com encriptação, firewalls, que são as tais paredes de fogo, que é a tradução de firewall. São paredes para impedir que outros possam entrar. Exatamente. A gente ouve hoje falar muito da pirataria, os ataques de cyberspace e coisas desse género. Pronto, nós desenhamos e integramos esses sistemas de defesa nas redes, nas máquinas que praticamente a Cisco, como deve saber, 80% de todo o trânsito da internet passa por máquinas Cisco. Somos considerada a maior e a mais prestigiosa companhia de telecomunicações no mundo. E, portanto, o que você faz exatamente é isso, desenvolver uma base, é quase que um alicerce, de segurança, para que os seus clientes possam, ou qualquer pessoa, qualquer utilizador, possa utilizar o sistema de comunicação, que depois pode ser de vídeo, de voz, de dados, e fazer com total segurança, com a garantia de que ninguém vai entrar. E depois, a partir daí, instalam serviços que as pessoas podem utilizar. Exatamente. Nós e outras companhias, por exemplo, as aplicações, uma pessoa quando está a usar, por exemplo, aplicações no seu PC, está a usar um sistema de operadores Microsoft, mas a ligação, a estabilidade, a continuidade da ligação, a segurança da ligação é toda Cisco. Cisco é um nome que se afirmou no mundo, mas é um nome que para, enfim, muitos jovens açorianos, aqueles que decidiram emigrar e sobretudo aqueles que vivem na Califórnia, ou em geral nos Estados Unidos, têm como referência. Quando se fala em Silicon Valley, fala-se sobretudo num paraíso, quase que de ideias, de ciência, de engenharia. É assim? É e não é. Porque, pronto, esses paraísos não caem do céu. Pronto, é do ponto de vista de quem gosta, de quem se aplica, mas é tudo isto que foi criado no Silicon Valley e continua a ser criado, é criado porque existem as condições para se criar, mas é criado com muito trabalho e suor. De maneira que quando a gente fala destes paraísos, as pessoas esquecem-se que às vezes, por exemplo, em empresas de arranque, eu trabalhei em empresas de arranque antes de ir para a Cisco, em que levava comigo o meu sleeping bag, não sei como é que se diz bem em português. É o saco de cama. O saco de cama, e às vezes há dias que a missão era terminar um projeto e a gente dormia mesmo debaixo da secretária para terminar esse projeto. Fala-se muito em inspiração, em ideias, mas parece que a transpiração, o trabalho é que predomina. 90% tem que ser transpiração, trabalho efetivo, e só as melhores ideias é que vão sobreviver. Aliás, os VCs, as pessoas que investem o capital nestas tecnologias, só investem quando olham para uma equipa e veem que existe a capacidade de executar. Quer dizer, a tecnologia é 5%, 95% é a executação do projeto, de detalhar uma estratégia e ter a capacidade de executar. Executar, estamos a falar sobretudo em programação informática. Tudo, executar programação informática, se for uma questão de software ou hardware, mas executar um bom plano de negócio, uma estratégia... Sim, mas este logicamente vem a seguir. Mas quando estamos a falar, e falou aí em novas iniciativas, e eu estou a tentar de alguma maneira localizar também com o que veio depois a acontecer. De um momento para o outro, parecia que a internet era a solução para todas as questões. E depois nós acabamos por perceber que, efetivamente, é uma ferramenta de trabalho. Claro. E que, como tal, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista das empresas, algumas sobreviveram, muitas ficaram para trás. Claro. Falávamos até no dot-com bubble, portanto, na bolha que se originou com essas ideias. Você é um dos sobreviventes e, tal qual como Darwin dizia, os mais adaptados, os melhores sobrevivem.
Mas aprendi com isso. Trabalhei em companhias até muito inovadoras, antes da bolha. Quer dizer, quando a bolha veio eu já estava na Cisco, mas eu trabalhei em outras companhias que não sobreviveram, exatamente. Mas isso faz parte do ecossistema do Silicon Valley. E isto é uma coisa muito importante de sublinhar. É que aqui em Portugal, nos Açores, no continente, seja lá onde for, uma pessoa se tenta fazer uma coisa e falha, é carimbada, é quase ostracizada e posta de lado. O espírito lá é não. Aprende-se com isso e começa-se a fazer outra coisa. Portanto, aquela experiência falhada teve alguma coisa que pudesse ser aproveitada e aí é uma construção continuada num processo sucessivo de seleção das melhores ideias e das mais capazes. Aliás, os investidores, quando se apresenta um projeto, olham para as pessoas, então já fez algumas tentativas e quanto mais tiver e mais que falhou, melhor para eles, porque eles sabem que aprendeu com essas experiências e a probabilidade de sucesso aumentou. Há aqui uma questão cultural. Quando você olha para os Açores e olha para essa visão anglo-saxónica, é possível fazer uma ponte entre os dois? Eu acho que sim. Tem que se reestruturar e criar as condições para isso, que é exatamente isto que eu e outros estamos agora envolvidos com esta rede de prestígio e, aliás, eu já trabalho com o governo português também há anos em coisas relacionadas a isto, para começarmos a dar os indícios de criar uma estrutura para se fazer exatamente isto. E eu não estou a falar de termos que reinventar a roda. Fazemos, por exemplo, o que os israelitas fizeram muito bem. A gente fala às vezes aqui nos Açores do facto de estarmos isolados, o país mais isolado do mundo é Israel. Estão ali cercados por vizinhos que não os querem ver. Entretanto, eles criaram essas condições, essas estruturas, para poderem fazer deal flow, ou seja, cauda de negócio de Israel para a América. E atrás dos americanos eles são os maiores. E a nível de tecnologias, de facto, tem sido uma referência no desenvolvimento não só de novas ideias, mas de respostas, sobretudo. É possível, de alguma maneira, transpor, não o modelo, mas algumas dessas metodologias de trabalho, em termos de nós termos aqui nos Açores também algo que se assemelhe a nível dessa nova era de espaço virtual? Sem dúvidas. Então, temos que olhar para os recursos que temos e explorá-los com mais atenção, com mais detalhe. O problema que nós temos às vezes é que tentamos fazer tudo e talvez o que devíamos fazer era focar em certas áreas e fazer essas áreas bem. Fala-se na riqueza que existe no Mar dos Açores, na questão de biotecnologia marítima, e fala-se, pronto, temos aqui coisas interessantes onde podemos atrair empresas estrangeiras a vir para cá, para explorar estas riquezas que aqui tem. O nosso ponto de vista é completamente oposto. Devíamos era criar e formar as pessoas aqui para terem a capacidade de inovar e depois exportarmos essas riquezas para fora. Porque a solução para os Açores e para Portugal e países pequenos é exportar. Exportar o que é bom, não exportar em quantidade, mas em qualidade e, claro, nas áreas de ciências e competências, com a infraestrutura que existe hoje aqui em dia. Uma companhia de consulting, de web consulting, seja lá o que for, pode estar aqui situada a vender esses serviços para qualquer parte do mundo. O que é que falta fazer então? Falta promoção, falta um plano estratégico, aliás, é isso que temos andado aqui a discutir. Eu acho que há muita boa intenção e é de sublinhar o esforço que os governos e as câmaras de comércio e toda a gente está a fazer. Mas falta uma coisa que até os gregos já começam a falar, teamwork, o espírito de colaboração, espírito de equipa. E falta então, uma estratégia. E é nesse ponto que eu acho que nós podemos ajudar, e não estamos aqui para ensinar nada a ninguém. O que temos é experiências a nível global que podemos partilhar e daí tirar proveito das coisas que sabemos que dão resultado e aquelas que não dão resultado põe-se fora. Este é o espírito prático no fundo. Você vem dos Açores, nasceu na Terceira, em Angra. De Angra depois veio para São Miguel. Aqui também recebeu parte da sua formação e depois emigrou para os Estados Unidos com o seu pai e a sua mãe, um casal muito conhecido, a senhora Armando Antunes e a senhora Dona Carolina Antunes. Ela, aliás, os dois antes ligados à Rádio Laje, e depois o seu pai muito ligado ao desporto, quer como jogador de futebol, quer depois como árbitro já nos Estados Unidos. Vamos falar um bocadinho dessa fase. O que é que você recorda dessa sua infância e dessa sua adolescência aqui nos Açores? Uma infância maravilhosa.
do ponto de vista que o meu pai também trabalhava na SATA nessa altura. Eu tinha a capacidade de andar entre ilhas, porque tinha família na Terceira e na Horta e cá, e andava, por exemplo, nos DC3 da SATA como quem anda de táxi. De maneira, lembro-me de uma infância espetacular. Aliás, andei na escola do Campo de São Francisco, depois um ano na escola de Santa Clara e fiz o primeiro ano de ciclo preparatório na Roberto Ivens. Lembro-me dos meus amigos, alguns que até ao longo destes anos, através do Facebook e dessas coisas, tenho encontrado com alguns deles. A minha infância aqui não podia ter sido melhor. Foi para os Estados Unidos, primeiro Massachusetts, costa do Atlântico. O que é que recorda dessa época? Como é que foi a sua integração? Foi boa, porque nessa altura havia uma grande comunidade portuguesa, que ainda há, em Massachusetts e Rhode Island. Fomos bem recebidos, bem acolhidos. Andei sempre ligado, o facto de manter a língua e até aprender a falar um pouco melhor e tudo isso, foi tudo derivado ao facto de nunca me desliguei da nossa comunidade, da nossa cultura, da nossa língua. É interessantíssimo, porque éramos açorianos das várias ilhas, eram madeirenses, eram continentais, cabo-verdianos, até aprendi a falar um pouco de crioulo com eles, quando joguei a bola com eles e coisas assim desse género, de maneira que sempre ligada à comunidade. E continua mesmo depois na Califórnia. Eu sei que você deu um apoio essencial quando o seu pai assumia a direção do Tribuna Portuguesa. Sim. Conseguiu que, no fundo, essa tecnologia fosse aplicada também no jornal. Fale-nos um bocadinho dessa experiência. Pois, já foi há uns bons anos. Aliás, foi a primeira vez que tive o prazer de o conhecer, na Califórnia. O Tribuna era um jornal que já tinha, acho que, 15 ou 16 anos, mas estava numa situação, assim, um pouco difícil. Aliás, pode-se dizer que estava numa situação como o mundo se encontra hoje. Praticamente quase falido e sem possibilidades. E foi exatamente o que eu fiz. A minha contribuição foi trazer a tecnologia para facilitar a capacidade do jornal. Quer dizer, informatizei praticamente o processo todo do jornal. E isto é um tema que eu gosto de... É um bom exemplo, porque aqui nós temos acesso a boas tecnologias e temos que começar a aplicá-las de maneira de facilitar a nossa capacidade de negócio. Aliás, há 7 pontos. Nós fizemos uma apresentação aqui na universidade e na nossa apresentação sublinhamos vários pontos que são essenciais se olharmos pelo mundo fora para casos de sucesso. E um desses 7 pontos é o acesso às altas competências, às altas tecnologias. Por exemplo, por que razão é que não há uma rede de Wi-Fi de graça para toda a gente em Ponta Delgada? Isto é um meio tão pequeno, os custos até... Existem algumas experiências em Wi-Fi. A questão que se põe é de facto criar uma rede, primeiro que tenha a fiabilidade, claro, para que no fundo o cidadão, e não apenas o cidadão possa aceder e utilizar. Claro. E cada vez mais é a visão de que a internet é um bem comum. Exato. E este bem comum pode e deve ser, quanto mais utilizado, mais favorece o próprio desenvolvimento. Exatamente. Existem, por exemplo, redes de óptica, fibra óptica entre as ilhas, que estão a ser pouco exploradas, vamos dizer isso. Quer dizer, existem meios, é preciso fazer um pouco mais de investimento nisso, mas os frutos de ter essa infraestrutura, por exemplo, se a gente amanhã quiser atrair uma companhia multinacional ou outra para vir para cá, temos que ter uma infraestrutura que suporta, senão eles praticamente não nos levam a sério. E é por esse caminho que as altas tecnologias podem facilitar essas coisas. Mas o fato é que essa infraestrutura ou existe ou está em instalação. E, portanto, a questão agora é a maximização dessa infraestrutura. Rentabilizá-la, exatamente. Não, mas por isso existem processos, existem iniciativas que tive a oportunidade de conhecer algumas, não conheço todas, muito boas, mas pronto. Mas existe também esta crise e as pessoas estão assim um pouco se vai ou se não vai, e eu, pronto, do ponto de vista, como trabalho para uma multinacional, que foi uma das companhias mais influentes em termos de desenvolver esta era da informação, Information Age, não é? Sei muito bem que as tecnologias aplicadas podem custar um pouco em princípio, mas os benefícios ao longo prazo são mais que provados. Engenheiro, então, uma das possíveis soluções para a crise mundial, passa por uma melhor utilização da própria tecnologia. Isto é, nós temos ferramentas para responder, é preciso saber utilizá-las. Exatamente. E é isto, quando falo das tais experiências, que espero partilhar com todos, é exatamente para isto. Como é que podemos rentabilizar os recursos que nós temos? E quem diz tecnologia diz tudo. Hoje os recursos são menos, há menos dinheiro, e o que nós temos que fazer é aplicá-lo com mais eficiência e desfrutar dele o máximo possível. É o caminho que se nos depara
a invenção da nossa própria sobrevivência, e aqui a tecnologia tem uma palavra a dizer. Vamos continuar já na segunda parte com o engenheiro Hélder Antunes, que está nos Açores exatamente para uma iniciativa de que vamos falar, exatamente a Rede Prestígio. Até já. Bem-vindos à segunda parte de entrevista. Estamos com o engenheiro Hélder Antunes. É uma pessoa que tem uma carreira brilhante no Silicon Valley, na área onde as altas tecnologias têm maior desenvolvimento, e numa companhia líder no mercado mundial, a Cisco. Engenheiro, estamos a tentar pensar como é que é possível conseguir utilizar este poder da mente, da brain power, e trazê-lo de onde ele neste momento está mais desenvolvido, também com benefício para os Açores. E aí surgiu a ideia da Rede Prestígio. Explique-nos qual é o seu contributo a esse nível. Pronto, eu fui convidado a participar neste projeto da Rede Prestígio como conselheiro. Exatamente para aquilo que disse há pouco, para poder partilhar com ideias, com experiências que tenho tido ao longo destes anos, que já são quase 30 anos de carreira. A Rede Prestígio é uma iniciativa nova, são pessoas como eu, que estão fora, que estão em... Cada um numa área específica? Exatamente. Com o objetivo exatamente disto, de criarmos uma rede, porque hoje em dia temos que trabalhar juntos, em que podemos partilhar de várias ideias. E quando falar de ideias, estamos a falar de olhando para explorar possibilidades e oportunidades à volta de tecnologia, mas também do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de marketing e outras coisas desse género. E do ponto de vista da organização desse negócio, da gestão desse negócio, que é uma das suas áreas de especialidade. Porque o objetivo é agora aumentar isto, irmos buscar mais pessoas, porque unidos vamos fazer mais, não é? Portanto, no fundo, trata-se ou de açorianos ou pessoas que de alguma maneira estão ligadas aos Açores, que são pessoas líderes nas suas áreas a nível mundial, e de alguma maneira, com o poder da sua capacidade, quer de experiência, quer de visão, contribuir também para que nos Açores haja mudanças que levem a um maior desenvolvimento. Exatamente. Eu queria exatamente voltar atrás também em termos da sua carreira. Você chega à Califórnia, na Califórnia faz engenharia na San Jose University, Universidade de São José. Aí você abriu para as tecnologias, mas não ainda para a área da gestão. Conte-nos esse percurso. Pronto, aliás, os meus primeiros anos de universidade nos Estados Unidos foram assim um pouco atribulados do ponto de vista que eu jogava a bola, tinha também ideias de ser piloto de alta velocidade de automóveis e tive uma fase em que mudava o meu currículo como quem muda de camisa. Pronto, quando cheguei ao Silicon Valley, tive a sorte que cheguei naquela altura em que estava a aparecer as Intels, as Fairchild, National, a HP, a Apple estava nos seus princípios, e por isso apercebi-me que era aquilo que eu gostava, e por isso formei-me em ciência de computadores, e depois tive uma oportunidade fantástica. Trabalhei em companhias inovadoras. A primeira foi a Grid Systems. Fomos nós os primeiros a fazer o laptop como ele existe hoje em dia. Antes era um caixote. Aquele caixote da Compaq, claro. Deve-se lembrar. Daí fui para várias companhias, que são muitas, mas vou sublinhar uma ou duas, como foi a Computer Associates. Tínhamos o CA Super Project, que antes da Microsoft ter o Microsoft Project, por isso todos os grandes cassinos de Las Vegas foram construídos e geridos com software desenvolvido por mim e por minha equipe. Essa é uma coisa interessante, que é, os casinos são uma das... E você continua ligado à Resort Enterprises. É uma área onde, de facto, essa gestão informatizada, extremamente rigorosa, sim, de um controle absoluto e de uma confidencialidade absoluta. Sim. Este é quase o meio natural da vossa área de desenvolvimento tecnológico. Tem que ser, a necessidade, exatamente. E daí também partilhando para o governo. Eu trabalho muito também com o governo americano, com as agências como o NSA, o CIA, White House Communications, em questões de cybersecurity. Já tive a oportunidade de falar em sessão fechada no Congresso americano sobre estes temas, pronto, mas estávamos a falar de como é que eu evoluí. Sem dúvida. Pronto, sempre gostei da tecnologia e até ir para uma companhia depois chamada NetManage, que era uma companhia israelita até. Sempre fui engenheiro, technical lead e pronto, mais pela parte técnica.
Tive também uma senhora, que era a minha chefe na altura, que identificou-me como um bom líder. E foi essa senhora que me deu um empurrão para a área de gestão. E pronto, comecei a... E essa transição, como é que você faz? A transição de técnico para gerir pessoas? Dizem que é muito mais difícil gerir pessoas do que ser técnico. E você pode dizer-nos se é ou não. Sem dúvida. Para mim, pronto, eu acho que ela teve razão e identificou, porque eu até hoje considero-me talvez melhor líder do que técnico, embora sempre me considerei um bom técnico. Foi uma coisa natural. Aliás, quando jogava a bola era o capitão da equipa. De maneira que... Naturalmente essa liderança vinha de cima? Acho que sim, até um certo ponto. Mas pronto, houve uma transição e, como sabe, as companhias nos Estados Unidos investem muito na formação das suas pessoas, que é mais uma das boas lições que nós temos a aplicar aqui. E fui tirando certificações e acabei, pronto, tive uma altura que quis fazer o meu MBA, mas entre família e o trabalho e coisa era difícil, mas pronto, tive a oportunidade mais tarde, dentro da própria Cisco, que tem um sistema de formação fantástico, fazer um mini MBA, o que nós chamamos do Business Leadership Project. E você avança nessa área de gerir pessoas e procurar que essas pessoas sejam não apenas uma equipa, mas sobretudo que sejam uma equipa motivada para resultados. Exatamente. E isso faz parte do crescimento de uma pessoa que está a gerir, exatamente. Temos que gerir várias coisas. A parte técnica, a motivação e também o negócio. E os resultados. Os resultados, exatamente. E pronto. Diga uma coisa, você, se bem que naturalmente, digamos assim, ou seja, naturalmente a matéria-prima estava lá, era preciso que alguém identificasse. E hoje em dia você está a fazer a mesma coisa. Isto é, você está a identificar potenciais líderes, motivadores, pessoas que atinjam objetivos de uma maneira sistematizada. Como é que você consegue fazer isso? É até um pouco natural, pronto, consigo fazer isso. Por exemplo, tenho participado, já são agora 11 anos, com o governo português no âmbito do projeto Inove Contacto. É um projeto muito bem concebido, em que eles enviam licenciados para outros países, neste caso para o Silicon Valley, para fazer estágio connosco. Faço uma espécie de um selecionamento. Levo pessoas que têm competências para engenharia, outras para gestão, outras para marketing. De maneira, esse processo de identificação é ao longo de 6, 9 meses, em que, tendo essas pessoas inseridas no ambiente que é o Silicon Valley, aliás, eu digo-lhes sempre, a mais-valia que eles trazem quando regressam a Portugal não é o facto de foram expostos a tecnologias altas, é o facto de terem sido expostos às metodologias, como é que se trabalha, o know-how de fazer as coisas. E é óbvio, esses miúdos hoje em dia são eles que estão a chefiar gabinetes na PT, na Vodafone, alguns foram para o governo e ganham 25%, 30% mais dos que não saíram. De maneira que isto tem muito a ver com a formação. Portanto, essa triagem, no fundo, é uma peneira, a peneirar talento, procurar ver, enfim, esta é mais da área técnica, mais da área de liderança, mais da área, inclusivamente, do próprio negócio. E a questão que se põe depois é colocar essas pessoas perante desafios em que eles sejam os melhores, os mais dotados. Claro. É quase como selecionar uma equipa. Isso você vê na tradição do seu pai, que também foi selecionador. Pois é. Isso corre no sangue dos Antunes, é? Eu acho que sim, não sei. Mas é mais que isto. É depois... o facto destas pessoas têm a capacidade de contagiar as outras pessoas que estão à sua volta. Motivar e ensinar. Isto é um pouco de... Quando se ataca um problema, às vezes há pessoas que olham e dizem, olha, vamos atacar por cima ou vamos atacar por baixo. Eu gosto de atacar por os dois lados. Então, essa questão de estratégia, de perceber e de... Exatamente. Agora diga-me uma coisa. Você é um homem que pensa sempre segurança. Mas aquilo que está a fazer aqui agora é partilhar. Sim. Entre segurança e partilha, de onde é que está o Hélder Antunes? Eu acho que há espaço para as duas coisas. Segurança do ponto de vista de termos o conteúdo seguro, mas partilhar aquilo que achamos que deve e deve ser partilhado publicamente e abertamente. De maneira que... Então vamos à segunda questão que eu lhe queria pôr, que é uma das questões fundamentais no mundo do software. Você defende um software aberto ou um software fechado? As duas coisas. Depende da aplicação do software. Por exemplo, o software que a Cisco desenvolve no sistema de operação dos nossos routers e switches é fechado e tem que ser fechado, porque se for aberto, meu amigo, toda a gente entra por lá. Mas agora, em termos de aplicações em cima disso, eu acho que, como está aprovado com o Linux e com a Google, agora com o Android,
E um sistema aberto cria uma inovação e cria um movimento fantástico. Uma autorrenovação. Há sempre coisas novas a surgir e pessoas a contribuir e, portanto, parece um organismo vivo que perpetuamente se melhora. Por isso é que não há, como dizem na América, um sapato que cabe a todos. Acho que temos que ser adaptáveis. Por isso, eu, nesse caso, defendo as duas coisas. Muito bem. Uma outra questão que ele queria pôr é exatamente de como, e sobretudo nessa questão que acabou de referir, não é apenas uma questão de ter ido lá trabalhar, é a prática. Como é que nós conseguimos introduzir esse elemento de prática, este fermento de prática, numa região como os Açores? Bem, uma das sugestões que eu tenho é exatamente isso, criarmos programas em que podemos fazer vários estágios em vários setores e levar esta boa gente, porque hoje em dia existem boas escolas, as pessoas com boa formação, boas ideias, e levá-los daqui para lá, e quem digo para lá, Silicon Valley, Canadá, como existe o Sr. David Tavares, tem uma companhia no Canadá que sei que está a fazer coisas muito interessantes aqui, mas com a ideia de dar-lhes esta formação, este ponto de vista, esta metodologia, mas para regressarem, exatamente, que é uma das condições. Você não defende brain drain, quer dizer, a saída das pessoas significa investimento e regresso. As pessoas são livres para fazer aquilo, mas se criarmos a situação e as condições, ferramentas, mecanismos para as pessoas poderem fazer isso... As pessoas regressam. Aliás, 90% das pessoas que têm passado por estes estágios na Cisco regressaram a Portugal, estão muito bem integradas e eu defendo isso. Há alguns que lá quiseram ficar, porque tinham outras aspirações. Tenho um que esteve lá uns tempos, arranjei-lhe uma posição na Linksys, que é uma divisão da Cisco na China, e ele está na China, de maneira que hoje é global, fala-se muito disso, e as pessoas são livres de ir. Mas se criarmos as condições e as infraestruturas necessárias para termos as condições para as pessoas poderem explorar o seu máximo, as pessoas aí param de sair. Se você tivesse a escolha, isso é tudo teórico porque não é possível, se você tivesse a escolha entre ser imigrante e ter ido estudar para a América, ter tido uma oportunidade prática na América e poder voltar... É difícil responder, porque eu, aliás, já tive conversas às vezes até com o meu pai e com outras pessoas sobre isso. É muito difícil de responder, porque eu também um pouco vem do espírito da pessoa. Eu acho que se tivesse cá ficado, claro que não tinha tido as possibilidades e não tinha estado exposto àquilo que tive e as oportunidades que tive. Mas acho que também não ficava aí para um canto a queixar-me do facto de o governo não me dá isto e não faz aquilo. Também vem de um pouco do... E isto é uma coisa que eu sei que as pessoas às vezes não gostam de ouvir, mas é uma coisa fundamental. As soluções, hoje em dia, não existe uma bala mágica. Temos que encontrar soluções em que todos nós participamos, incluindo as próprias pessoas. Temos que ter uma mentalidade mais aberta. Portanto, é uma questão de sobrevivência. Melhorar meritocracia em função da sobrevivência. Exato, exatamente, sem dúvida. Você foi sempre uma pessoa muito virada para as questões de competição, a nível do futebol, a nível dos automóveis. E eu queria falar um bocadinho deste aspecto dos automóveis. Devo dizer que é uma das coisas que motiva mais os jovens nos Açores. O automobilismo continua a ser um dos grandes hobbies açorianos e um dos grandes motivos de interesse no desporto dos Açores. Você desenvolveu um projeto interessantíssimo, que era um automóvel, um Ford Mustang. Porquê o Ford Mustang? O que é que representa o Ford Mustang? Bem, antes de chegar ao Ford Mustang, tenho que dizer que foi exatamente o facto de eu estar exposto aqui ao rally e estas coisas que eu me lembro. Criou o bichinho logo do princípio, embora o meu pai diz mesmo que quando eu mal falava andava sempre com o carro na mão. Pronto, também acho que faz parte do meu ADN. Pronto, tive uma altura em que tive mesmo virado a sério para isto, ao ponto de ter uma oportunidade de seguir uma carreira automobilística ou seguir a engenharia. Não segui automobilismo porque nos Estados Unidos as verbas necessárias para ser competitivo eram elevadíssimas e eu nunca tive esses recursos ao meu dispor. Acredito que se tivesse, talvez tinha tido um bom sucesso lá, porque aliás tive a oportunidade de conhecer pilotos como o meu Emerson Fittipaldi, o Willie T. Ribbs e outras pessoas que praticamente me disseram que eu nasci para correr. Mas pronto, não deu. Então o que é que fiz? Fui fazendo aquilo que gostava em estilo de part-time, em estilo de hobby. E uma das coisas que eu sempre gostei, carros americanos, porque aliás tenho aquela imagem na base aérea da Terceira, com dia à Terceira, de ver os americanos com Mustangs, com Corvettes a fazer aquelas provas de arranque lá no fim da pista, e fiquei sempre com um amor pelos carros americanos e o Mustang foi o meu favorito. Então,
tive vários Mustangs, tive a oportunidade, quando estava a correr semi-oficialmente pela Ford, de colaborar com os engenheiros da Ford, e nasceu um desafio, que era na altura de quem é que fazia um carro, um Mustang, com uma carroceria básica. De série? De série. Quem é que conseguia levar esse carro a 200 milhas por hora? E eu disse, olha, eu faço. Eles riram-se, porque a aerodinâmica do carro não tinha estabilidade para isso. Pronto, eu comecei a ler e a estudar e a colaborar com pessoas indicadas no setor do automobilismo. Mudamos, fizemos umas pequenas modificações ao carro e pronto, e com um motor bem potente e coisa, eu fui e continuo a ser a pessoa que está nos livros da FIA, que tem o que chamam stock body, não é? Uma carroceria normal com pequenas alterações, o Mustang mais rápido de todos os tempos. E pronto, eu sou uma pessoa, quando me dizem que não se pode fazer, mais eu quero fazer. E por isso é que quando ouço as pessoas aqui a falar da insularidade e dos obstáculos, eu às vezes até fervo-me o sangue, porque os obstáculos são feitos para a gente ir à volta, saltar por cima ou fazer um furo na parede. Inventar soluções. Exatamente, exatamente. E pronto, daí... Engenheiro, foi um prazer. E hoje ficamos a conhecer mais deste açoriano-americano, que é um líder na Cisco, uma das grandes empresas mundiais, não só de eletrónica, mas de comunicações através da internet. Um dos homens que continua também a liderar este mercado mundial e esperamos nós que a trazer também aos Açores a possibilidade de podermos partilhar desse desenvolvimento. Boa noite, foi um prazer.